agora tem proposta. E o Fábio Carille já deu ok. Você vai conferir nesse vídeo os detalhes da proposta do Timão para tirar Fábio Carille do Santos. E a tendência é muito forte de que este seja o velho novo treinador do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Nessas épocas, nesse período, nesses momentos de troca de técnicos, o canal fica um pouco monotemático, né? A gente constantemente abastece aqui com informações, muitas vezes até repetidas ou recuperando algumas informações até que já foram ditas para a galera que está se ligando agora, para a audiência rotativa. Mas não tem muito o que fazer, porque realmente a cada hora que passa, a cada turno que passa, a gente tem uma novidade, um processo que avança um pouquinho, de outro que começou há mais tempo. Então, peço até desculpas, né, para quem gostaria de um conteúdo mais variado, porque nesse momento a gente vai pela relevância, né? E o Corinthians está sem treinador. Provavelmente terá o Rafael Larútia, provavelmente não, com certeza, né? Diante do Cruzeiro nesse domingo. Jogo também importante para o Corinthians seguir buscando sair da zona do rebaixamento, mas no meio de tudo isso tem a definição por um novo comandante. E aí a gente precisa falar sobre algumas situações. Já falamos aqui que o Ramon Dias, se não está 100% descartado, está cada vez mais distante e só talvez um insucesso, um fracasso no que o Corinthians está tentando nesse momento possa voltar o clube para tentar de novo o Ramon Dias, porque ele pediu valores até em dólar, não gostou muito desse banho-maria que o Corinthians submeteu o treinador argentino, porque na verdade existe uma preferência. Entre Fábio Carille e Ramon Dias sempre existiu um plano A e um plano B. O Ramon sempre foi o plano B. Fábio Carille ainda é a obsessão do presidente Augusto Melo. Só que agora a gente já tem algumas confirmações. A informação é do repórter Marco Belo, da Rádio Transamérica, de que a proposta já foi feita, já está na mesa. E o Carille já deu o ok. O Paulo Pitombeira, que é o empresário do Fábio Carille, está negociando com o Corinthians há alguns dias. E a proposta está na mesa, é uma proposta que é muito superior, mas muito superior ao que ele recebe no Santos. Bate mais ou menos na casa do que o Antônio Oliveira recebia, e ele recebia, junto de toda a comissão técnica, cerca de R$800 mil. Esses valores eles estão parecidos e é muito mais do que ele recebe hoje no Santos, que tem outra realidade, outra condição financeira, está na Série B. Então o Corinthians hoje se propõe a pagar para Fábio Carille um valor que chega a quase R$1 milhão para toda a sua comissão técnica, né? E aí a gente sabe, né, que ele vem com 2 auxiliares, tem preparador físico, então tem uma divisão aí que daqui a pouco o líquido para o treinador na casa dos 550, R$600 mil, às vezes até um pouco mais, né? Dependendo de como ele divide essa pizza, né? Esse bolo, esse valor. Mas enfim, o contrato é que me pega. O contrato é que me chamou a atenção. Segundo o Marco Belo, e talvez até isso esteja em negociação, talvez isso até não esteja confirmado ainda, mas que a ideia seria que Fábio Carille assinasse um contrato até o fim de 2026, final da gestão Augusto Melo. Se ele vai ser candidato à reeleição, se ele vai indicar alguém, não sabemos. O fim desse mandato né, ocorre no final de 2026. E se eu achava que o Ramon Dias não deveria assinar até o fim de 2025, que é muito normal os treinadores fazerem essa exigência para ter uma certa estabilidade, que a gente sabe que no futebol não existe, porque quando o clube quer demitir, demite e paga a multa, se não paga, vira uma dívida, é o modus operandi, e aí o Corinthians estaria envolvido em mais, né, essa situação. Claro que não está proibido do Carille cumprir o contrato, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. O Carille só cumprirá esse contrato até o fim de 2026 se ele fizer um trabalho espetacular. Se ele tirar o time dessa zona do rebaixamento e levar para a Libertadores no segundo turno, se ganhar algum grande título esse ano ou ano que vem. Porque senão a gente sabe como funciona. Haverá a troca no comando técnico. É muito tempo. Nenhum treinador dura em média, esse período, a não ser o Abel Ferreira, a não ser o Renato Gaúcho no Grêmio, que até está sendo criticado lá, mas tem uma certa estabilidade. É muito difícil o treinador ficar 2 anos e meio. Mas o Mano Menezes fez essa exigência, né, para o Duílio. No encerramento do mandato do Duílio, o Duílio fechou esse contrato com aquela multa estapafúrdia de R$11 milhões que o Corinthians teve que pagar. Inclusive teve que pagar para poder registrar o Antônio Oliveira. E aí teve que pagar uma multa para tirar o Antônio Oliveira do Cuiabá.
Agora pagou uma multa, porque demitiu antes do fim do contrato, e vai ter que pagar uma multa para tirar o Carille do Santos. E essa é a outra questão. Contrato até o fim de 26, salário para toda a comissão na casa de R$1 milhão e a multa de R$2,5 milhões para tirar o Carille do Santos. Eu confesso que a multa eu não acho alta. É estranho falar isso, né? O problema é o pacote todo. Eu não acho alta uma multa de R$2,5 milhões para você tirar um treinador. Isso está dentro de... Porque assim, gente, a gente está falando de um clube que tem uma folha de pagamento de 25 milhões, de 20 milhões, diminuiu um pouco da gestão do Willi para a gestão Augusto, mas continua altíssima. Então, você está falando aí de 10% de uma folha de pagamento, sabe? Claro que o Corinthians está com problemas financeiros, com problema para quitar salários, fundo de garantia, direito de imagem. E aí é um valor imediato, é um valor à vista. O Santos não vai negociar. O Santos já falou que não quer perder o cara. Se não quer perder o cara, só existe uma forma desse contrato ser rompido. Bom, o Carille vai ter que romper ele de forma unilateral e ele só vai fazer isso ou o Carille pagando a multa e depois o Corinthians diluindo isso no salário, ou o próprio Corinthians chegando lá, depositando a multa, e aí o contrato está rompido, não tem muito o que fazer. Se o Carille vai se inviabilizar com o Santos, vai cortar relações, provavelmente. E o Carille tem muito apreço pelo Santos, tá? Eu entrevistei ele algumas vezes, é o time do pai dele, é o time que o pai torcia, e ele disse que só aceitou o Santos na primeira vez, não só aceitou, mas aceitou muito pelo pai. Porque, poxa, o Pelé estava vivo ainda na primeira passagem, então ele conseguiu confraternizar com grandes ídolos do Santos, né? E ele falou que aquilo foi mágico para ele. Estar no clube em que o pai dele acompanhava enquanto garoto, para ele foi a realização de um sonho. Ele volta ao Santos nesse momento, inclusive com um imbróglio lá com o clube japonês, também porque entendia que tinha deixado uma situação lá a ser cumprida, que ele precisava voltar para preencher essa lacuna deixada no Santos. E participa de uma reconstrução e tudo mais. Provavelmente ele estaria se inviabilizando eternamente. Ou por muito tempo. Eterno é muito longo, né? Muito grande, é muito... Nunca... A gente no futebol é uma palavra muito forte. Mas provavelmente, né, sob gestão do Marcelo Teixeira e até pelos próximos gestores, ele iria se inviabilizar. Será que ele quer isso? O fato é que ele já deu o ok. Ele já deu ok para o Corinthians, ele já aceitou a proposta. É claro que ele vai ter que costurar isso. E no futebol, gente, a gente já viu tanta coisa acontecer. Os contratos eles não são cumpridos. E o próprio Carille talvez entenda, e aí é uma leitura, não é uma informação, mas é uma leitura, de que ninguém garante que ele mesmo continue e cumpra o seu contrato com o Santos por parte do Santos. Ninguém garante que o Carille não seja demitido até o fim do contrato. Existe uma crítica muito forte pelo jeito de jogar do Santos, que, obviamente, está sentindo dificuldades de atuar numa Série B, que é uma competição completamente diferente da Série A. E o Santos, com jogadores de Série A, está tendo dificuldades. O próprio William Bigode falou sobre isso, que eles subestimaram a competitividade da Série B. E, cara, é difícil mesmo. O Santos é líder da Série B, pelo menos por enquanto. Mas existe uma crítica muito forte sobre o futebol jogado, que não é o mais importante, tá, na minha avaliação. O Santos tem que subir. Mas é claro que, depois dele ter tido 4 resultados negativos, a pressão já se tornou forte sobre ele. Será que ele não está pensando o seguinte, bom, eu recuso agora o Corinthians, sigo aqui abraçando o projeto e ali na frente, 2, 3 resultados negativos, vem uma pressão da arquibancada, o cara me demite igual. Tá, mas e onde é que está o contrato nisso? Não existe, gente, vamos combinar. Vamos combinar que não existe. Então, assim, o fato é, o Carille já aceitou a proposta. Ele vai ter que se resolver com o Santos. Ou o Corinthians vai lá e paga a multa. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar a multa ainda. E é por isso que ainda não aconteceu o anúncio. E pode ser que nem aconteça, porque, enfim, pode ser que os dias passem, o Corinthians não arrume o dinheiro, o Carille pense o seguinte, cara, não vai dar, não vou conseguir sair daqui, vou ter que seguir trabalhando aqui, tudo está sendo tocado pelo empresário, o Carille está tentando se blindar do processo, o dar o ok é do tipo assim, ok, é o Corinthians, esses valores me interessam, beleza, agora, enquanto vocês não resolverem aí, deixa eu trabalhar. É nesse pé que está a situação. E o Santos tem os seus compromissos, o Corinthians vai seguindo a vida dele, como eu falei, com o Rafael Larrutia, e enquanto isso, nos bastidores, o presidente e o empresário estão tentando costurar uma maneira de tirar o Carille do Santos. Isso está posto. A situação de momento é essa. O técnico do presidente é Fábio Carille.
Fábio Carille está vinculado ao Santos, tem uma multa, já aceitou a proposta do Corinthians e o Corinthians está tentando tirar Carille do Santos. Isso é o que está acontecendo nesse momento. Com esses valores, com esse tempo de contrato e com uma perspectiva forte. Agora, existe uma dificuldade, preciso dizer para vocês, não é simples assim. Existe uma multa, existe um contrato, existe um clube que não quer liberar, mas existe um treinador que quer sair e um clube que quer contratar esse treinador. Vamos ter que aguardar mais um pouquinho, mas eu acho que até segunda, terça-feira, no máximo, essa situação tem que estar resolvida. Ou para lá ou para cá. Ou para lá ou para cá. Ou realmente o Corinthians consegue contornar tudo isso e anuncia, ou vai ter que partir para outra. E o que seria partir para outra? Bom, nesse momento é um segundo passo. Eu diria até o seguinte para vocês, para fechar esse vídeo. Falamos aqui plano A, plano B, terceira via. Não existe plano B neste momento, tá? Neste momento não existe plano B. Só existe Fábio Carille. Não existe plano B, terceira via, segunda opção, alternativa. Não existe. É Fábio Carille para ser técnico do Corinthians. Falta só resolver tudo isso que eu falei para vocês. Comentem aqui, vocês estão comentando desde sempre aí sobre a preferência ou não. Eu sei que tem muita gente que não quer, ele tem uma rejeição muito grande, mas estou vendo alguns torcedores já entendendo o momento, a necessidade. Também é preciso dizer que, se ele vier, me parece que o Carille estaria fazendo um esforço para treinar o Corinthians, e às vezes o torcedor valoriza isso ou não, né? Não sei. Atualização sobre o Fábio Carille do Corinthians. Afinal de contas, vem ou não vem o Fábio Carille no Corinthians? Eu vou aproveitar aqui de um Twitter do Marco Belo, que é o repórter da Rádio Transamérica e repórter também do Meu Timão, onde ele atualiza a situação do Carille e atualiza com muita precisão a situação do Carille para você, torcedor corintiano. Marco Belo, que é um dos repórteres mais bem informados do rádio, da internet, enfim. É um dos jornalistas mais bem informados a respeito do Corinthians. Atualização sobre Fábio Carille no Corinthians. A situação de momento é a seguinte: é o nome do presidente Augusto Melo. Fábio Carille é o nome do presidente Augusto Melo. Não tem outro nome no momento. O nome do Fábio Carille é o nome. O nome do Ramon Dias, por exemplo, foi descartado. Foi descartado. Houve até uma conversa com o Ramon Dias, houve um acerto verbal com o Ramon Dias, mas ele foi descartado. Está descartado o Ramon Dias. Entra Fábio Carille, exatamente. Fábio Carille é o nome, portanto, do presidente Augusto Melo. O staff do Fábio Carille, leia-se Paulo Pitombeira, que é o empresário do Fábio Carille, já sabe, evidentemente, dos salários e do tempo de contrato. E deu ok. Aliás, os salários, o Fábio Carille vai ganhar no Corinthians mais do que o dobro do que ele ganha no Santos. Há quem diga que ele ganha no Santos algo em torno de 400 mil reais. Ou seja, vai ganhar mais ou menos R$1 milhão no Corinthians. Ele e a comissão técnica do Fábio Carille. O tempo de contrato até o final de 2026, que é o tempo de mandato do presidente Augusto Melo. Portanto, 2 anos e meio de contrato terá o Fábio Carille, vai assinar com o Corinthians por 2 anos e meio. Repito, o salário é um pouco mais do que o dobro do que ele recebe no Santos, mas não é tão distante do que o Antônio Oliveira recebia no Corinthians. Então, cabe dentro da folha de pagamento do Corinthians. O Corinthians já estava pagando isso, mais ou menos isso, para o Antônio Oliveira. O contrato será até o final do mandato do Augusto Melo, 2 anos e meio de contrato, o que dá uma segurança para o técnico Antônio Carille, para o técnico Fábio Carille. O Antônio Oliveira era o outro técnico que já foi embora. O Carille gostou do desafio, gostou da proposta. Aliás, eu digo mais, o Carille aceitou a proposta do Corinthians. Já aceitou a proposta do Corinthians. O treinador sabe que sairá pela porta de trás ou pela porta dos fundos no Santos e que dificilmente no futuro voltará ao clube, né? Ele sabe disso, que dificilmente vai voltar no Santos. Se ele deixar o Santos agora, abandonar o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro,
vai pegar muito mal para ele, Carille, mas ele sabe que isso faz parte do pacote para dirigir o Corinthians nesse momento. O empresário do Carille, o Paulo Pitombeira, foi procurado no sábado anterior ao jogo contra o Palmeiras, ou seja, o Carille foi procurado quando o Corinthians tinha técnico. O Corinthians tinha técnico ainda, antes do jogo contra o Palmeiras, que era a partida, foi a partida que o Antônio Oliveira caiu, né? O Corinthians perdeu para o Palmeiras e o Antônio Oliveira foi demitido. Mas antes dessa partida, o Carille já tinha sido convidado, já tinha sido procurado através do Paulo Pitombeira, que é o seu empresário. Ou seja, o Corinthians não estava satisfeito com o trabalho do Antônio Oliveira. O Corinthians ainda, aí segundo o Marco Belo, o Corinthians não tem o dinheiro da multa, 2,5 milhões à vista. São 2,5 milhões de reais à vista, que o Corinthians tem que bancar de multa rescisória para tirar o Carille do Santos. E é isso que está pegando, segundo o Marco Belo. Tá? Eu não tenho essa informação se o Corinthians tem ou não o dinheiro à vista para pagar a multa rescisória do Carille. O Carille já deu o ok. O Carille já deu o ok. Já aceitou a proposta. Mas não está envolvido nas negociações, para não tirar o foco do trabalho no Santos neste momento. Ontem, às vezes que ele foi perguntado na entrevista coletiva, ele disse que quem conversa a respeito disso é o Paulo Pitombeira, o seu empresário, que ele não quer conversar justamente para não atrapalhar o trabalho no Santos. O Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, não participa das negociações. Mas se a multa for paga, não há nada a fazer. Lembrando que o Marcelo Teixeira ligou para o presidente do Corinthians, para o Augusto Melo, pedindo para o Augusto Melo não mexer com o Carille, não tirar o Carille. Disse, na verdade, o presidente Marcelo Teixeira disse ao Augusto Melo, presidente do Corinthians, que não liberaria o Carille, porque o Carille é o técnico do Santos. Mas, se o Augusto Melo pagar a multa rescisória, não vai ter o que fazer. Aí não tem o que o Marcelo Teixeira fazer. Pessoas próximas ao Carille disse que ele tem plena consciência do elenco do Corinthians e já sabe até quais jogadores podem melhorar bastante de rendimento com ele. Lembrando que o Carille foi técnico do Corinthians, campeão brasileiro em 2017, campeão paulista em 2018, em 2019, em 2017, campeão paulista também, né? Foi campeão brasileiro em 17 e campeão paulista em 17, campeão paulista em 18, campeão paulista em 19, ou seja, tricampeão paulista, os últimos, e campeão brasileiro em 17. Os últimos títulos que o Corinthians ganhou foram exatamente no comando, sob o comando do técnico Fábio Carille. É o nome, portanto, basta o Corinthians agora bancar a multa rescisória de 2,5 milhões de reais para contratar o Carille. Há outros detalhes no contrato sobre o Carille que diz respeito a bônus. O Corinthians tenta utilizar de algumas ferramentas para tentar convencer o Fábio Carille a deixar o Santos. A proposta apresentada financeiramente é considerada muito vantajosa, né? Fez o treinador balançar. Como eu disse, o Carille e a sua comissão técnica vão receber mais do que o dobro dos salários que atualmente são pagos pelo Santos. Além disso, o pacote vai incluir luvas para assinatura do contrato e um bônus de acordo com o desempenho. Se evitar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro e garantir uma vaga na Conmebol Libertadores ou na Sul-Americana, vai ter aumento de salário, nesse caso, vai ter bônus, né? Vai ter bônus para livrar o time do rebaixamento, vai ter prêmio para livrar o time do rebaixamento e para livrar o time e para classificar o time para a Sul-Americana ou para classificar o time para Libertadores da América. Então também teria premiações de acordo com os avanços nas fases da Copa do Brasil e Conmebol Sul-Americana. O Corinthians está nas oitavas de final em ambas as competições. Tudo isso está sendo discutido com o Carille. E o Carille já deu o sinal verde para o Corinthians pagar a multa de 2,5 milhões de reais. Tem uma questão que preocupa o Corinthians, que é a possibilidade do Corinthians herdar o processo do Nagasaki do Japão, que o Nagasaki do Japão move na FIFA contra o treinador pela rescisão de contrato
antes do acerto com o Santos, que foi acionado pelo Nagasaki para o pagamento da multa, no valor de 7 milhões e 300 mil reais. Lembrando que em 2022, o Corinthians acabou sendo condenado pela Corte Arbitral do Esporte a pagar uma indenização de 2 milhões e 600 mil reais, e 600 mil dólares, perdão. 2 milhões e 600 mil dólares, no caso do Jô, porque o Jô se desligou, fez a rescisão de contrato com o Nagoya Grampus, do Japão. Mas há um entendimento entre o Corinthians e as pessoas que cuidam da carreira do Fábio Carille que os casos são diferentes, de que o processo que envolve o treinador dificilmente vai afetar o clube. O Corinthians tem medo desta questão, tem medo de herdar o processo, mas as pessoas entendem que isso não vai afetar o clube. Então, Corinthians e Fábio Carille, detalhes do contrato, detalhes do negócio. Agora resta o Corinthians pagar ainda este final de semana 2 bilhões e meio de reais para trazer o Fábio Carille para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians que neste domingo joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, ainda será comandado pelo Rafael Larrutia. E um detalhe, com duas novidades, pelo menos duas novidades, duas boas novidades, né? O Breno Bidon cumpriu suspensão e volta ao meio de campo. Então, o Breno Bidon está de volta ao meio campo corintiano, embora a escalação ainda não esteja definida, mas o Breno Bidon faz muita falta ao meio campo corintiano, porque o Corinthians jogou só com um volante contra o Vitória, né? Somente com um volante, somente com o Ranielli contra o Vitória, e também o Félix Torres, que estava na seleção do Equador, na Copa América. A seleção do Equador foi eliminada da Copa América, Félix Torres já está de volta, treinou com os jogadores, com os demais jogadores do Corinthians, viajou para Belo Horizonte e provavelmente vai ser titular ao lado do Kaká. Provavelmente Félix Torres e Kaká devem formar a dupla de zaga do Corinthians. Precisa também porque o Félix Torres fez muita falta no time do Corinthians nesses jogos em que ele ficou fora. É isso. Tá aí então, né, família? Ficamos com o giro de notícias do Corinthians. A gente vai trazer agora para vocês aqui uma informação que foi publicada aí no Diário do Peixe, né? Trazendo informações que está envolvendo o Corinthians. E o Timão tem até segunda-feira para tirar o Fábio Carille lá do Peixão, tá? Tem aí até segunda-feira. Vou ler aqui a matéria rapidinho aqui, ó. Que Carille segue no comando do Santos após interesse do rival, pelo menos até segunda-feira. O Corinthians segue na busca de um técnico e Fábio Carille do Santos continua sendo a bola da vez. Após polêmica durante a semana sobre se sai ou não, time de Itaquera agora tem um prazo para pagar a multa e ter o treinador. Os clubes ainda não entraram em contato, porém, Fábio Pitombeira, empresário de Carille, vem conversando com o clube do Parque São Jorge. O treinador também teria conversas novamente com Marcelo Teixeira neste sábado para garantir a sua continuidade até o fim da temporada de 2024. Mas o presidente santista nada poderá fazer caso o alvinegro da capital paulista pague a multa até segunda-feira. A multa para que Carille deixe o Santos é cerca de 2 milhões de reais, valor este que o Corinthians pode pagar tranquilamente. O momento atual do Santos não tem sido dos melhores. O treinador tem enfrentado resistência tanto dos torcedores quanto da diretoria, que já chegou a pedir a sua saída. Ao presidente Marcelo Teixeira, no entanto, decidiu mantê-lo no cargo, tá? Mas exigiu mudanças imediatas durante uma reunião na última semana, na qual Carille também fez cobrança ao dirigente. Teixeira entendeu as insatisfações do Fábio Carille e prometeu blindar o clube para que ele tenha um ambiente mais profissional. Durante as entrevistas pré e pós-jogo, contra o Ceará na sexta-feira, o treinador desconversou sobre qualquer contato com o Corinthians e disse que o seu foco é o Santos, deixando que o seu empresário resolva as coisas. Então, parece aí que também não está legal lá no Santos, teve muita cobrança. Será a torcida do corintiano, que é uma boa aí, Fábio Carille, eu não vejo assim com bons olhos, seria
um retrocesso terrível, mas se a diretoria está achando que vai dar certo, e com um contrato extenso até 2026, espera que dê certo, tá? Porque o Corinthians não pode mais ficar passando por essa situação, é complicado, vamos torcer para que dê certo, não vamos colocar fogo na lenha, vamos manter a tranquilidade e dar espaço para que ele possa trabalhar tranquilamente. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixa aqui no comentário a sua opinião, não esquece de deixar like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Agora a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, até mais.